As duas irmãs casam no mesmo dia, as duas irmãs moram na mesma casa. E quando Lígia ela conta para Guida que ainda é virgem por causa dessa impotência sexual, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui na Academia Brasileira de Interpretação. O meu nome é Augusto Hagensen e eu estou aqui para uma série sobre obras de Nelson Rodrigues. É a primeira obra que eu quero abordar neste vídeo. Aliás, a primeira obra que eu quero abordar nesta série é a obra A Serpente. Esse texto foi o último texto escrito pelo Nelson Rodrigues e que conta a história de duas irmãs que se casam no mesmo dia, moram na mesma casa e possuem transtornos emocionais também muito parecidos. É claro que o autor não está falando diretamente de transtornos emocionais e nem traços de personalidade no sentido direto, né? O sentido direto que eu quero dizer aqui é das personagens citarem isso, né? Delas falarem isso, qualquer uma das personagens. Porque nesta obra, não só a Guida e a Lígia fazem parte dela, como também o Paulo, que é o marido de Guida, e Décio, que é o marido de Lígia. E também tem uma outra personagem, uma personagem extra, que tem uma participação muito curta na peça, que é a Crioula. O nome dela não sabemos, é Crioula mesmo. Inclusive isso é uma grande, para mim, uma grande indagação. Por que Crioula? Porque a figura da mulher negra numa peça como essa, sendo que o momento que ela aparece é justamente para satisfazer um desejo sexual e não apenas como uma mulher negra. Ela não tem nome, mas ela tem uma profissão e a profissão dela é lavadeira. Ela é lavadeira. Isso nos aponta, né, algumas respostas. É um questionamento, mas com algumas respostas já muito diretas, pois a mulher negra ela é vista como um objeto sexual, pelo menos era vista, né? Esse texto de 1980, da década de 80, lá final da década de 70, o Brasil ainda como um país racista, naquela época então, né? Se hoje nós conseguimos identificar racismo em tantas coisas, imagina 20, 30 anos atrás, não é? Como era muito pior. Já que eu estou citando essa questão da mulher negra que aparece para satisfazer um desejo sexual, eu quero explicar, né, para quem não conhece ainda a obra, para quem ainda não leu a obra, ela supre um desejo sexual do Décio, que é marido de Lígia, porque Décio ele tem uma impotência sexual, que inclusive ela é questionada. Afinal de contas, ele se casa com a Lígia e depois de um ano eles permanecem virgem, porque ele tem essa impotência sexual, portanto ele não alcança, não tem ali uma ereção, né? Ele como homem cis, ele que tem um pênis, ele não tem ereção para então efetuar ali o ato sexual, mas com a mulher negra ele consegue isso, tanto é que ele diz que alcança sua performance máxima com aquela outra mulher e com a esposa ele não alcança. Então será mesmo que ele tem uma impotência sexual ou está em outro lugar? Essa falta de desejo, digamos assim, pela própria esposa, inclusive. Fica esse questionamento para o processo de criação, para o processo de montagem mesmo. Agora vamos lá. As duas irmãs casam no mesmo dia, as duas irmãs moram na mesma casa. E quando Lígia ela conta para Guida que ainda é virgem por causa dessa impotência sexual, os dois já brigaram. Os dois já passaram por vários processos, né? Processos de conflitos mesmo, discussões e tudo mais. Porque eles já vêm carregando isso já há algum tempo. Então tem um ano de casado, porém, existe aquele tempinho de namoro, muito provavelmente. Provável que eles tiveram esse tempo de namoro. Muito provável que o próprio Décio tenha tido outras oportunidades de namoro antes da Lígia. Vamos imaginar que sim, isso a obra não nos diz. Vamos imaginar que sim. Aí, Décio, ele no momento que Lígia, um pouco antes da irmã chegar e descobrir que ela ainda é virgem,
ele diz, enfrenta, né, Lígia, ele reage a um insulto de Lígia por causa dessa suposta impotência de maneira humilhante. Então ele passa a humilhar Lígia naquele primeiro momento, na primeira cena da peça. E quando ele faz isso, nós vamos perceber logo de início que eles se alimentam da fraqueza do outro. Nós vamos perceber isso durante toda a peça. Que todos os personagens ali se alimentam da fraqueza um do outro. Então, quando a Lígia ela diz que ele é impotente, quando ela joga na cara dele que ele é impotente, ele automaticamente precisa de um artifício de humilhação. Ele precisa humilhá-la para que ele se sinta melhor, para que ele se sinta superior, já que ele está numa posição inferior sexualmente, já que ele não cumpre, né, com os requisitos de homem impostos. Porque cada casal é um casal. Cada casal entende o sexo de uma maneira, entende a vida de uma maneira, né, enquanto casal. E ali, dentro daquilo que é esperado, não só imposto, né, gente, mas daquilo que é esperado por ela, talvez por ele também, ele não consegue cumprir e realizar. Então ele já se sente humilhado, mas ele precisa de alguma coisa para poder sobressair. Então ele não vai em busca de resolver a sua questão, ele vai em busca de se sentir melhor. E a gente vai perceber isso durante toda a peça, porque é um personagem que vai querendo se sobressair do outro. Por exemplo, a própria Lígia tem um determinado momento que ela diz assim: você se lembra do nosso casamento? Na mesma igreja, na mesma hora, no mesmo dia, mesmo padre. Quando eu te olhei na igreja, senti que a feliz eras tu, e senti que amavas mais do que eu e que eras mais amada do que eu. Então a gente percebe que um vai se incomodando com a felicidade do outro, vai se incomodando com uma suposta superioridade que o outro tenha em determinada área. E o quanto isso é problemático. Então, dentro desse ambiente, desse espetáculo, a gente vai perceber que existe o quê? Um ambiente de chantagem. A gente tem que dar nome ao ambiente a qual a nossa peça, a peça que nós estamos montando, ela tem. Então, o ambiente que existe aqui é um ambiente de chantagem, um ambiente de humilhações, é um ambiente de manipulações, é um ambiente de dependência emocional. Uma irmã é dependente emocional da outra. Em vários momentos isso se apresenta. Tem um momento que a Guida diz assim: você sempre foi tudo pra mim. Um dia eu te disse: vamos morrer juntas? E você respondeu: quero morrer contigo. Saímos para morrer. De repente eu disse: vamos esperar ainda. E eu preferia que todos morressem. Meu pai, minha mãe, menos você. E se você morresse, eu também morreria. Mas tive medo quando você se apaixonou e quando eu me apaixonei. Então a gente percebe que é tudo ou nada. É tudo ou nada, todo momento, é tudo ou nada, tudo ou nada, tudo ou nada. E que isso é extremamente perigoso.